Cultura Ancoque Abemos. Esse é o PL Rocks 2026. Oi, galera, eu sou Fabiana, também conhecida nas redes como Stormwind. Hoje eu tô aqui para conversar com a primeira banda que vai estar no evento PL Rocks 2026, a Pecado Social. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo, tudo jóia. Estamos aí. Eu sou o Marcelo, guitarrista. Sagão. Sou o Thiago, baixista. Primeiro, obrigada por vocês estarem aqui, né? Obrigado por estar aqui nesse bate-papo, para poder falar um pouquinho da banda e desse evento aí, que vai ser épico, né? E que a gente está com todo empenho para poder dar certo. Muito obrigada mesmo, viu? Nós que agradecemos. Para começar, assim, fala um pouquinho da banda, vocês falaram o nome, mas fala um pouquinho de vocês estão aí no cenário musical há um bom tempo, tem uma boa trajetória, né? Para quem não conhece, né? Vamos se apresentar um pouquinho aí. Começa aí, Thiagão. Pode ser, Marcelo, vai lá. Puxa aí. Pecado Social, eu sou mais velho, eu sou uma geração um pouquinho além deles, influências até um pouco diferentes, né? Eu fui convidado... Iguala mais ou menos idade. Eu fui convidado posteriormente, quando a Pecado Social, o Thiago vai falar melhor aí, que ele é um dos fundadores, foi ele e o Fabinho, né? E eu fui convidado para esse projeto há 2 anos. E quando eu fui apresentado esse projeto, eu me identifiquei muito, sabe? É um som, ao mesmo tempo que um som moderno, de cara própria, e principalmente com influências tanto influências raiz mesmo do metal hardcore, quanto mais novas. E eu realmente abracei o projeto junto deles, eu me considero lisonjeado de fazer parte hoje da Pecado, que é um som fantástico, e tá todo mundo empolgado, né? Assim, é igual casamento, de vez em quando tem uns pega para capar, mas todo mundo olhando para o objetivo que é a banda, e isso é bom, né? No final, o relacionamento vence, né? Vai lá, Thiagão. Bom, iniciamos esse projeto em 2015, na verdade, né? Eu já toquei em outras bandas de Pedro Paul também. Eu acho que eu sou o caçula da banda, eu acho que eu sou mesmo. E, cara, a gente sempre tentou montar algo novo, né? Na verdade, quando eu comecei esse projeto com o Fabinho, a gente sempre tentou montar algo diferente do que a gente tinha, né, como opção na época para poder ouvir. A gente tocava muito cover, né, e sentia falta de fazer algo novo, assim, para deixar uma marca, que seja, para deixar uma mensagem, né. Então, eu iniciei muito cedo, né, no metal. Durante um tempo me deu uma afastada, né, porque minhas amizades foram para um canto e meu estilo musical foi para outro. Só que como é o estilo que a gente, cara, tá dentro da minha essência, assim, tanto no instrumento quanto, né, culturalmente também. Tá na Não veia, na consegui me alma, afastar né? durante muito tempo. Exato, E então quando a gente começou esse projeto, a gente nem imaginou que a gente conseguiria fazer um som e conseguisse colocar tanta verdade, assim, sabe, do que a gente já passou, experiências próprias, experiências que a gente observou, assim, nas pessoas próximas a gente, né? Mas é isso aí. Tá sendo uma trajetória de lutas, né? De altos e baixos, mas prazerosa demais, né? Sempre fazer um som que é nosso é muito bom. Né? E o autoral, ele é autoral, mas como o Diagão diz, composição própria, ele já tem um É a mesma desafio. coisa. Ele tem um grande desafio aqui no Brasil, e com letras em português, né, que vocês fazem, então é um desafio duplo, né? Aqui no Brasil a gente, infelizmente, tem esse preconceito com o que é BR, né? No meio da industrial, aí a gente ouve falar que quando alguém pede algo em português, ninguém ouve, ninguém faz, mas quando pede em inglês, as pessoas costumam ouvir e fazer.
E assim Exato. a cultura, infelizmente, traz isso para outros núcleos, outros cenários aí, né? Como que é esse desafio para vocês, né? Até Pois que, é, a gente, perdão, pode falar, Tiagão, depois eu complemento aqui, vai lá. a gente tem que dialogar com as pessoas que a gente quer passar mensagem, né? A gente fala de uma realidade brasileira, não poderia ser de uma outra forma, senão em português, né? Sim. Mas, infelizmente, nesse meio nosso, metal, os caras, tipo assim, a gente tem essa visão que só presta o que vem de fora. E se você observar as bandas em ascensão no país, primeiro você tem que sair daqui, você faz uma projeção internacional, você tem um reconhecimento lá fora, e depois o Brasil começa a te respeitar, né? Então, salvo proporções, né? A gente não tem uma pretensão de dialogar muito com a parte internacional, porque a gente fala de situações que só o brasileiro sabe, né? A gente traz uma mensagem, sim, a gente gosta até de falar que fugindo de rótulos que são... Tem muito, né, no metal, tem rótulo para tudo. Se você faz um riff diferente, os caras criam um novo rótulo. Nós somos uma banda de protesto, então nada melhor do que cantar em português, né? E a gente sabe da dificuldade, né? A gente já entrou nessa batalha sabendo a luta que ia ser. Mas não ia fazer muito sentido a gente colocar colocar uma maquiagem com músicas em inglês para ninguém entender o que a gente está falando, para que ninguém se identifique com as letras, entendeu? A gente fala muito sobre ansiedade também, depressão, sobre ego, sobre corrupção. Então, se a gente fala em inglês, a gente vai estar dialogando com a galera que... já é difícil a galera entender a gente falar em português. Em inglês vai ser impossível. Já né? elitiza, né? Então, com português, o público atingido é maior mesmo, né? Isso tem mudado, né? Tem várias bandas de qualidade aí. As bandas, inclusive as bandas, né, mais jovens, aí, as bandas mais novas, como Project 46, A Última Teoria, até bandas mais underground, como Hecate, né, que já vai para o black metal, Glória também, que já vai ênfase, assim, várias bandas têm feito esse tipo de som. Hoje o assunto é sobre a Pecado, mas eu já participo de um projeto também, que é mais antigo e também em português, fazemos questão disso, e vamos insistir nisso aí. E a Pecado, ela combina 110% com o português, né? A mensagem dela é muito clara. Eu acho que se fosse em inglês, isso é muito artificial, entendeu? A forma de passar a mensagem é única, né? O nosso frontman, eu acho que a gente achou um frontman, por exemplo, que ele é o reflexo que a banda quer passar mesmo, sabe? E se não fosse inglês, ia ser estranho. Essa é a visão que eu tenho, né? Não, sem dúvida. As letras, né, de vocês, eu senti até uma pegada punk. Vocês falaram, tem várias influências aí, né, fora de rótulos, e eu acho isso interessantíssimo, porque aí dá uma liberdade muito grande de compor, né, tanto a parte instrumental quanto as letras. E em português, então, com a língua nativa, isso flui muito bem, né? A gente consegue fazer encaixes. É uma língua muito bonita, inclusive, né? Sim. Particularmente, eu acho que a estrutura da Pecado está no hardcore, só que a gente tem muita influência diferente, mas tem essa pegada punk no hardcore, sim. Isso está na veia da Pecado. Né? Sim. E além da questão da dificuldade, né, como que é a questão do reconhecimento do público? Vocês já estão aí, a Pecado, você falou, começou lá em 2015 o projeto, depois foi crescendo, né, e se consolidando. De lá para cá, como que o público vem aceitando, né? Como vocês já fizeram vários shows em outros lugares. Acho que no PL Rocks é a primeira vez, né? Sim. Mas como que é essa aceitação do público? Como vocês sentem isso? Vai lá, Tiagão. Bom, a gente tem um termômetro bem interessante, que são as redes sociais, né? Que entra num ponto também de espaço para tocar, que a gente fala mais para frente nisso aí. Mas o que mais impacta as pessoas, né, que curiosamente nem é o instrumental, né, o peso instrumental, mas é o que vem sendo dito nas letras, né? Uhum. A gente vem recebendo, a gente tem contato em São Paulo, no sul do país também, a galera manda mensagem para a gente, gosta muito do som.
a questão da autenticidade, que a gente preza muito pela verdade do que a gente está fazendo, entendeu? Eu acho que isso dá para a gente uma satisfação muito grande quando a gente escreve algo, né? Algo que saiu de um caderno, que saiu de um momento, às vezes, difícil, né? Quando você escreve sobre uma dor, aquela dor passa a não ser só sua mais, você coloca numa música, ela passa, cada um absorve aquela música de alguma forma. Então, a gente já chegou a ver dezenas de mensagens no direct, no Instagram, de gente que se identifica com as letras, de gente que curte pra caramba o que a gente fala, né? Às vezes pessoas que a gente nem conhece, que postam as nossas músicas no Stories e marca a gente em alguma postagem sobre corrupção, sobre algum tipo de notícia. Então a gente começa a ver que a mensagem está sendo entendida por algumas pessoas, e isso é muito interessante, sabe? Porque a gente vive uma polarização política gigantesca. Então, é muito difícil transitar com uma mensagem de protesto sem você ser julgado num balaio ou no outro, entendeu? Sim. Então, a gente tenta ter esse cuidado. Dois, né? Exato, né? Eles falam muito que quem está... Exato, Eles falam que quem está em cima do muro toma pedra dos dois lados. Mas a gente não está em cima do muro, a gente derrubou o muro, entendeu? A gente não quer saber de muro. Né? A gente está criticando o que a gente vê que está errado. Então, independente de partido, independente de político, né? No nosso último show no Mr. Rock, a gente até colocou lá no telão, política é para ser cobrado, não adorado, né? Porque a galera hoje transformou política em time de futebol. É o meu time contra o seu, os caras viraram superstars políticos. Você vê um prefeito na rua, os caras querem tirar foto com o cara. Você tem que chegar e cobrar do cara, só isso, cobra do cara o serviço. O cara não é uma celebridade. Então, eu acho que o brasileiro perdeu um pouco a noção disso aí, entendeu? Que os caras estão lá para poder servir, os caras são servidores, os caras estão lá para servir e a gente trata eles como se fossem estrelas. Então, a Pecado, quando a gente trata sobre política, a gente trata muito nesse ponto, que as pessoas abram os olhos e que começam a enxergar a parada diferente, entendeu? Para não ser manipulados de nenhum lado nem do outro. E o cenário, ele, assim, no passado teve muitas bandas trazendo essa mensagem, e acho que deu uma reduzida, não sei se é impressão minha ou se eu não estou frequentando o cenário, né, correto ali para poder entender melhor, mas teve realmente uma reduzida de bandas aí com essa pegada, com essa mensagem, né, e vocês trazendo isso à tona é maravilhoso. Acho que o país precisa um pouco mais, né, de inspirações. Exatamente. Só é importante complementar que, na verdade, em 2015, o Thiago e o Fabinho, por favor, Thiago, caso eu pode me interromper a qualquer momento, porque essa época aí foi de vocês, né? E eles iniciaram esse projeto só os dois. Aí eles convidaram alguns músicos e por enquanto, era como projeto, eles não tinham consolidado como banda. Eles só decidiram consolidar como banda mesmo uns 2 anos e meio atrás, né? É isso mesmo, né, Thiago? Então, na verdade, nós temos... 2023. Isso mesmo. Então, na verdade, é de 2023 realmente que a Pecado chegou como banda. Né? Só colocar essa observação aí. Sobre o que o Thiago falou, ele colocou de forma certíssima, é difícil hoje você ser uma banda, e a gente está até repensando essa questão de utilizar uma banda de protesto, porque hoje em dia eles te pegam e te colocam numa caixinha exclusiva, como se política fosse uma caixa de bombons, quando você adota um lado, você tem que comprar aquela caixa fechada. Então, assim, a alienação está chegando tanto que as pessoas chegam num ponto de, se eu tenho essa ideologia, eu não critico nada em cima disso aqui. Se o meu partido, se as pessoas que defendem estão defendendo isso, eu tenho que defender cegamente, e eu não tenho que ter senso crítico. Então, assim, a coisa está... Não tem diálogo com o outro lado. Não, ou seja, inclusive, não é só questão de lados, gente. A pessoa vê como preto e branco, não é assim que funciona. A Pecado, ela olha para o povo. Como o povo está? Também aí, se a esquerda, a direita, como é que o povo está? Como estamos? Como é que está a miséria? Como é que está a educação? É isso que a gente olha, é o resultado. Então, assim, quando você cresce, paga seus boletos, eu que já tenho filhos, a gente sai daquela revoltinha adolescente e vê como a vida, do jeito que ela é. Então, assim, a gente vê que há um discursinho de todos os lados para manter o povo ali, sabendo aquela bolinha de raiva, de ódio.
E, na verdade, falta senso crítico e falta essa... Assim, olhar como um todo, não só para preto ou branco, A ou B. Peraí, será que eu posso questionar isso aqui? Posso, eu não preciso concordar com tudo, eu concordo com isso. Espera aí, isso aqui eu discordo. E tudo bem, a democracia é assim, você vai ver quem discorda. Mas hoje as coisas estão muito extremas, sabe? E isso não é bom. Isso segmenta, inclusive dentro do rock. Limita, né? Limita, inclusive, a criatividade. Né? Exato. E dentro dessa cena, criar uma cena aqui em Pedro Leopoldo, eu lembro que teve PLs Rocks anteriores, né? Eu comecei a frequentar depois de uma certa época, por meados de 2000 e pouco, mas eu lembro que tinham várias bandas, a gente já estava criando esse cenário, e aí começou a ficar um pouco escasso o espaço, né? Para isso. Como que vocês veem aí o PL Rock, né? Trazendo esse espaço para as bandas locais, para criar esse cenário, fortalecer o cenário do rock aqui em Pedro Leopoldo? Isso é importantíssimo, né? Digamos que o rock ele não está na melhor fase dele, né? As grandes bandas aí que enchem estádios, né? Eu, pelo menos, acho que nos anos 2000 foi a única... As últimas bandas foram do início dos anos 2000, né? Não tivemos isso depois. E Gegão, ele promove o Pele Rocks há muitos anos. Eu já toquei no Pele Rocks com outra banda, a Pecado Social é a primeira vez. E é importantíssimo, né? Dar espaço para o rock. O rock é cultura. O rock não vai morrer. O rock, o metal não vai morrer. Ele pode se tornar um som de nicho, né? Como o jazz como o blues é. Um show de blues não enche um estádio, né? Claramente, mas ele não morre. Não. E o heavy metal, o metal, o rock, ele pode voltar numa alta? Pode, eu não sei. Mas morrer ele não morre. E essa oportunidade que o Gegão dá é fantástica, né? Eu já fui em vários, seja como espectador, tocando, eu não perco. Pele Rocks como diria, né? De lei. Sim. Com certeza. Quer complementar, Thiago? Não, o Pele Rocks, cara, já fui, antes de eu começar a tocar, assim, já fui em um desses eventos, né? E curiosamente foi por causa dele que eu quis tocar, assim, que eu nunca tinha visto uma cena de rock em Pedro Leopoldo, né? Cheguei a tocar nele em 2009, a gente tocou, foi a primeira vez que eu subi no palco para tocar rock na minha vida, foi no Pele Rocks. E uma coisa que você falou faz todo sentido, porque geralmente, quando esse evento era mais linear, todo ano tinha, ele movimentou uma cena de bandas da cidade. Você tinha, no mínimo, umas 10 bandas, de adolescente que seja, mas sim, é assim que começa. Exato. E por falta de apoio, falta de espaço, falta de organização, falta de união, essas bandas acabam parando. Os caras param de tocar, né? Aí você vai para outros meios, você vai construir família, aí o rock passa a ser uma coisa de criança para você, porque você não consegue estruturar aquilo na sua vida, entendeu? Você não consegue enxergar aquilo como se fosse uma coisa mais duradoura, porque vira uma coisa muito sazonal, entendeu? Você tem o Pele Rocks, você faz aquela efervescência da cena ali, e você cria uma demanda, você cria as bandas, e depois você abandona elas sem ter nenhum lugar para tocar. Aí nada se sustenta desse jeito, né? Então, acho que esse é o principal problema, né? E falando, né, de Belo Horizonte, que está bem colado na gente aqui, BH ficou bem nichado, né? Hoje só toca em Belo Horizonte bandas de cover de bandas dedicadas, né? Você tem uma banda cover do Metallica, você toca. Você tem uma banda cover, igual o nosso vocalista tem uma banda cover do System, você toca. Mas se você toca System e Metallica junto, não, já não quero mais. Então, tipo assim, já se criou um mercado consolidado de bandas covers em BH, que infelizmente é o que enche as casas, mas também é o seguinte, né, existe uma demanda por som autoral, né, só que ninguém estrutura isso, cara. Então, por exemplo, a gente tem bandas, tem Pecado Social, tem a Velorium, o Marcelo toca aí também, que tem um som autoral muito foda, tem a Slow Death também, de Pedro Leopoldo, que registrou um material muito bom há pouco tempo atrás. Belo Horizonte tem diversas bandas de metal autorais. Você não vê evento nenhum, entendeu? Em Belo Horizonte, casas que fomentem esse tipo de show. Os caras só querem cover,
entendeu? Não tem eu sei que tem um lugar do cover, assim. né? Dá para curtir os dois, a mesma proporção, exato. mas precisa também ter esse espaço igual, né? Exato. A gente sabe que o cover tem aquele apelo emocional, né? Os caras curtem pela memória afetiva que aquelas bandas trazem. Às vezes os caras nunca vão ter a chance de ver aquela banda ao vivo, mas ver a banda cover. E às vezes até endeusa os caras da banda como se fosse a banda mesmo. Mas, né, a gente fala, tem espaço? Tem, cara, mas é raríssimo, entendeu? Uma vez no ano, uma casa abre um espaço para autoral, mas tem que jogar um coverzinho para poder dar público. Então, tipo assim, é uma luta, entendeu? É uma luta. É por isso que a estratégia das bandas autorais mesmo, das bandas que querem fazer a mensagem se espalhar, é no virtual, não tem jeito. Redes sociais, plataformas de streaming, que se for depender de show, a gente deixa de tocar, entendeu? Isso aí. Você falou de rede social, realmente é um mal necessário, vamos dizer assim, né? É o que hoje... Não tem como fugir, né? Que realmente traz visibilidade, igual você falou, que os shows presenciais aí não trazem, né? Mas dá para fazer um bom uso também, né, desses meios. Exatamente, isso aí. E para quem quiser ouvir o som de vocês, onde a gente pode encontrar? Eu sei onde que eu já ouvi. Já ouvi, estava curtindo, vou continuar curtindo, já virei fã. A gente tem YouTube, a gente tem até um clipe lançado lá, o clipe de Fardado, lá no YouTube. O nosso EP, Entre o Caos, Habita a Ordem, tá no YouTube também. Spotify, Deezer, Apple Music, todas essas plataformas de streaming, nosso som tá lá, entendeu? Então, é só procurar Pecado Social e vai conseguir já achar o Pecado som de vocês. Social, tudo junto, é nós lá. E na nossa bio do Instagram tem um link também para todos esses streams, se a galera tiver em dúvida também, pode ir lá. O Instagram de vocês? Pecado Social. Pecado Social tudo também. Junto. Então, ótimo. Então, pessoal, vai lá, ouve, o som é muito bom. Curte, e a gente gosta muito também. Isso. Né? Pode manda no direct o que achou, a gente gosta de ouvir essas opiniões, entendeu? Esse feedback é importante demais, assim. No nosso primeiro trabalho foi muito bom, a gente mandou para a galera para poder escutar e absorver o que eles estavam achando das músicas, entendeu? Se a mensagem estava clara, se o som estava bom, estava com peso. Então, quem for ouvir lá, chama a gente lá no direct, vamos trocar ideia lá. Peso tem mesmo, e bom. Muito bom mesmo o som. Pessoal, tem alguma outra coisa que vocês gostariam de falar? Chamar o público aí, né? A gente falou aqui da dificuldade que é essa questão do público absorver a autoral, né? Exato. A gente quer lembrar também que a gente lançou o nosso último trabalho, que é a Revolução Gourmet, né, que é o nosso último single, né? Também. Pra galera curtir lá. A gente lançou Revolução Gourmet, aí antes dele veio Hipocrisia, e primeiro veio o EP Eco, Entre o Caos Habita a Ordem. Então, pedir pra galera lá, quem quiser saber o que vai rolar no show do PL Rocks, escuta todo esse material, e a gente vai chegar lá com música nova também. A gente já está preparando aqui 7 músicas inéditas, e mais 3 que estão em fase de pré-produção ainda. Então, a gente vai entregar o melhor que a gente tiver. Basicamente um novo álbum, então. Exato. Esse ano a gente quer gravar um novo álbum. A gente evoluiu bastante nessa produção dessas músicas, do EP para o single. A gente aprendeu muito sobre essa questão de estruturar as nossas composições, de colocar uma mensagem mais formatada para que a galera possa sentir todas as nossas influências, entendeu? A gente quer trabalhar uma coisa mais visceral ainda do que a gente tem feito, com mais elementos, com mais peso, com mais fúria. A gente está trabalhando muito nisso aí. Então, para o PL Rocks, cara, pela história do evento, pela importância do evento, principalmente em Pedro Leopoldo, a gente está muito empolgado. A gente vai preparar um show, cara, mais pesado possível. A gente vai levar a nossa mensagem lá. Espero que a galera curta. A gente vai tocar bem cedo, então espero que a galera chegue cedo também para poder fragar a gente. A galera chega cedo aí para dar uma moral, galera.
Bora! Chega cedo para não perder nada, porque, gente, não perca o som deles. O Pecado Social é muito boa, vale muito a pena. Chega cedo lá, gente. Isso aí, vai lá, não deixa de ir, não. E vai ser um show muito bom, porque a gente já está trabalhando na pré-produção do álbum e houve uma evolução musical, né? É comum isso. Então, logicamente que a gente está tendo um redirecionamento total musical, mas está tendo novidades. Uhum. Inclusive, não posso falar, mas são novidades. Vai vir coisa diferente aí, entendeu? Então, eu tô doido para chegar, porque esse show vai ser interessante, tá? Vai ter as duas fases juntas ali, vai ser muito bacana. Muito bom mesmo, gente. Então, não percam o PL Rock, vai ter surpresa. Pecado Social vai estar lá com todo o peso do som, que é muito bom. Fica 15 e 16 de agosto, né? Corrija se eu estou errada. Né? 15 e 16 de agosto. Gente, eu não guardo nem o aniversário do meu filho. Desculpa, não, isso eu guardo, mas é por aí mesmo, em agosto. Vai ser 15 e 16, gente, é 15 e 16, se não fosse, desculpa a gente. Todo mundo aqui tá com a cabeça ruim. É sexta-feira. Para não perder, porque a gente pode estar errado aqui, já que a memória não facilita, vai lá nas redes sociais da Pecado Social, nas redes sociais do PL Rocks, aqui no YouTube, inclusive. Aproveita, curte, comenta, compartilha, manda para a pessoa que curte rock e ainda não sabe que vai ter esse evento, não conhece a Pecado Social ainda, um absurdo. Vamos agitar esse PL Rocks. Bora lá. Sim. Instagram também, @PL Rocks. Vai lá que vão ter todas as informações e as datas certinho para que vocês possam conferir. Por aqui a gente vai fazer as entrevistas com as outras bandas, né? E era um bate-papo, eu queria agradecer, né, vocês por esse tempo. Foi curtinho, mas assim, é só uma pílulazinha para o pessoal entender o que vai rolar, né, no show da Pecado Social, o que vai rolar no PL Rocks. Se vocês quiserem tem alguma mensagem final para poder falar, fiquem à vontade. Galera, menos radicalismo, mais cabeça no lugar, né? Não somos... ninguém é dono da verdade ou dono da virtude, gente. Vamos ter leveza, né? Vamos parar de cancelar os outros aí e vamos unir mais aí o underground, né? Parar de segmentar. É punk, é heavy metal, é thrash metal. Gente, é metal, é rock, vamos todo mundo junto. Vamos apoiar várias bandas diferentes. Por que não um evento com bandas diferentes? Uma banda de heavy metal, uma banda de thrash metal, uma banda de heavy metal, uma banda punk. Isso é bom demais, né? Vamos tentar aí abrir um pouquinho a cabeça e vamos no PL Rocks, porra. Isso aí. Tiago? Galera, o que eu tenho para poder falar existe um plano de poder aí que quer dividir para conquistar. Então, só peço que a galera tenha senso crítico, né? Antes de sair por aí vomitando coisa na internet, estuda um pouco, pesquisa um pouco, calma um pouquinho, entendeu? Eu acho que está muito mais difícil hoje da gente ver o que é verdade ou não, principalmente com o advento da IA aí direto. Então, galera, consciência, deu dúvida, pensa um pouquinho, respira antes de falar merda na internet e bora pro PL Rocks, entendeu? Sem distinção de estilo, né? Eu acho que o rock e o metal já sofreu muito por causa de divisão, enfraqueceu muito no Brasil por criar tanto nicho. O cara que ouve black não ouve trash, por aí vai. Galera, vamos tentar montar um movimento mais coeso, mais robusto possível, para que a gente sempre tenha um espaço para tocar, sempre tenha um espaço para poder curtir o som que a gente gosta, entendeu? Para que isso não vire apenas uma coisa saudosista, né? No meu tempo era bom. Vamos fazer diferença, entendeu? A gente, né, a galera que era adolescente agora, hoje tem estrutura, é adulto hoje, para poder arregaçar as mangas e fazer de Pedro Leopoldo uma cena mais coesa, entendeu? Porque pelo tamanho de Pedro Leopoldo, aqui tem um celeiro enorme de artistas, já passaram diversas bandas que já iniciaram, que já acabaram, bandas que ainda estão na ativa. Então, ou seja, culturalmente a gente tem muito material. Basta querer fazer as coisas e se unir, né? Exato. Obrigada, pessoal, mais uma vez. Valeu.
Encontramos por aí e no PL Rocks também. Isso aí. Né? Até e lá. vocês aí, curtam o Pecado Social, curtam PL Rocks e sejam loucos, mas com responsa. Isso É isso aí. aí. Isso aí. Muito obrigado.